Queridos amigos que nos acompanham pelo canal, então vamos ver o texto de hoje do 24º domingo do Tempo Comum. Já aproveito para pedir e, acima de tudo, convidar você a clicar aqui embaixo, deixe o seu joinha já nesse vídeo. Eu espero você, pode clicar, vai lá, inscreva-se no canal também e receba todos os dias no projeto Deus e Eu, simples assim. Vamos para a liturgia deste final de semana. Muito bem, gente, então vamos para a primeira leitura de hoje do livro de Isaías, capítulo 50, versículo de 5 a 9. É interessante perceber que nós estamos na continuidade da liturgia de domingo passado. Então, na primeira leitura de hoje, nós estamos no contexto do exílio da Babilônia e hoje nós temos um recorte importante no livro de Isaías que se dão em 4 partes, chamado Cânticos do Servo Sofredor. E hoje nós temos uma destas partes. É importante destacar que o servo sofredor que nós encontramos no contexto de Isaías é alguém, é um profeta anônimo, que Deus vai chamar, dar-lhe uma missão, enviar aos homens, ele assume esta missão, enfrenta os sofrimentos e esta missão deste profeta anônimo, que chamamos de servo sofredor, vai ter um caráter expiatório, ou seja, tem um valor de levar sobre si as dores e os sofrimentos de todos. É interessante lembrar que o povo no exílio da Babilônia, já no finalzinho do exílio, está muito desanimado, muito triste por aguardar a libertação esperada. Então no livro de hoje nós vemos novamente o profeta clamar e, acima de tudo, chamar a nossa atenção da importância de que Deus não desiste da humanidade. E é importante perceber na liturgia de hoje, nesta primeira leitura, que o servo, embora passe por dores, embora passe por sofrimentos, ele confia inteiramente em Deus. Nós vemos uma característica profunda neste servo, neste profeta, no chamado servo sofredor, que é a serenidade e, acima de tudo, a confiança de que Deus não iria falhar, de que Deus continuaria olhando para ele e a confiança total em Deus. É interessante perceber que nós podemos fazer uma pergunta: Frei, mas quem é o servo que nós temos nesses cânticos do servo sofredor? Nós não temos uma resposta clara de quem é o servo. Pode ser Jeremias mesmo, pode ser o próprio Deutero Isaías, um profeta desconhecido, uma figura coletiva, ou seja, todo o povo de Israel que passa por essa dor, que passa por esse sofrimento, mas que vai ganhar a libertação. Pode ser alguma figura representativa, ou seja, Moisés, ou associado a algum profeta do Antigo Testamento. Mas o que sabemos de verdade, gente, é que o servo sofredor por excelência vai se dar em Jesus Cristo. Aquele que vai assumir as nossas dores e os nossos sofrimentos, aquele que vai carregar o fardo e o peso dos sofrimentos em suas costas, na serenidade e na certeza da missão que recebeu do Pai. Chegamos então ao nosso Evangelho. É interessante perceber que o Evangelho de hoje ele se dará em 2 partes, até porque é neste Evangelho que nós teremos a divisão do Evangelho também de São Marcos. A primeira parte do Evangelho de São Marcos tem o objetivo de apresentar quem é Jesus. E no Evangelho de hoje nós percebemos que encerra-se na boca de Pedro o resultado de quem é Jesus. Pedro vai fazer a sua profissão de fé, dizendo que Jesus, ou seja, Jesus era o Messias, o Cristo esperado. É interessante perceber no início do Evangelho que Jesus quer saber o que dizem os homens sobre ele. E nós percebemos que os homens, aqueles que estão muitas vezes longe, até percebem que Jesus é uma pessoa boa, que é alguém que dá continuidade aos princípios do judaísmo. Mas só quem está muito pertinho de Jesus consegue reconhecer a sua divindade. Pedro, em nome da igreja, ele toma a palavra e faz a sua profissão de fé. Mas não basta, gente, sabermos quem é Jesus. É preciso também entender o seu projeto. Pela mesma boca que se proclamou que Jesus era o Messias, nós vamos ver um erro gravíssimo no segmento de Pedro, porque Pedro não vai compreender ainda o projeto de Jesus e vai repreender Jesus, inclusive no Evangelho de hoje. E Jesus vai ser bem duro com Pedro, dizendo para que Pedro se afaste, porque aquilo que estava na cabeça dele não era de Deus. Olha que interessante, gente. Pela boca de Pedro, nós também percebemos muitas das nossas atitudes. Às vezes, embora saibamos quem é Jesus, confiamos plenamente nele, nós temos muita dificuldade de entender o projeto de Deus e muitas vezes de entender as coisas que passamos na vida. Diante da dor e do sofrimento, às vezes nós queremos rejeitar, inclusive, a nossa fé em Deus. Quantas vezes você tem questionado o Senhor, questionado Deus pelos sofrimentos e pelas dores em sua vida?
Olha que interessante, Jesus no evangelho de hoje, embora tenha sido reconhecido como o Messias, vai corrigir a visão que muitas vezes nós temos dele. Ele não vem simplesmente para transformar magicamente o mundo. Ele vem para que tenhamos força e consciência de que ganharemos o céu e que devemos ter a nossa confiança plena em Deus, aquele que transforma a nossa vida de verdade. Jesus não veio simplesmente à Terra para nos tirar de maneira mágica, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias. Jesus enfrentou tudo isso. Ele assumiu sobre si, como na primeira leitura nós escutamos, este mesmo Senhor, este mesmo profeta anunciado, servo anunciado na leitura de Isaías, se dará em Jesus Cristo, que há de sofrer por cada um de nós, passará pelas dores e pelos sofrimentos, mas ganhará a vida na ressurreição, vencendo a morte, o sofrimento e a dor. Para sermos cristãos, então, nós percebemos no final do Evangelho que é necessário assumir a nossa cruz, assumir as nossas dores, assumir os nossos sofrimentos e caminhar atrás de Jesus. Toda vez que você quiser ir à frente de Jesus, as coisas vão começar a dar errado. Nós vamos seguir os passos do Mestre. E aí a pergunta que fica no dia de hoje é exatamente essa. Se Jesus sofreu tanto, se passou por tantas dificuldades, por que nós, muitas e muitas vezes, queremos fugir das dores, fugir dos sofrimentos? Precisamos ter a consciência de que não somos masoquistas, não gostamos da dor, mas a dor e o sofrimento é inerente à nossa condição humana. Quem é que, como ser humano, não vai sofrer? Nem que seja de saudade a gente sofre, nem que seja de amor a gente sofre. Sofrer está inerente na condição humana. Amado irmão e amada irmã, nós precisamos sim não fugir das nossas cruzes, mas enfrentá-las, tendo a certeza de que seguimos o nosso Mestre. Chegamos então na segunda leitura de hoje, que é a continuação da leitura do domingo passado. Nós estamos ainda no Testamento Espiritual, na carta de São Tiago, e é interessante perceber que hoje, mais uma vez, nós somos chamados à atenção de que a nossa fé não se dá simplesmente pelas palavras, ou seja, para você ser cristão, meu irmão e minha irmã, não é apenas um ato intelectual ou um ato de espírito. Ser cristão de verdade é um ato de fé a partir das suas práticas. Não dá para ser cristão de palavra, é preciso colocar as tuas obras e, acima de tudo, a tua fé em movimento. Não dá para ser cristão e ficar parado. Precisamos então nos movimentar, confiar inteiramente em Deus e também fazer com que as nossas ações transformem o mundo. De tal forma, então, meu irmão e minha irmã, que nós chegamos na chave de ouro e no resumo da nossa liturgia, que se dá sempre com o nosso salmo responsorial, que é a resposta de nossa liturgia. Ou seja, no salmo responsorial nós vemos que o amor ao Senhor é, acima de tudo, ouvir, porque Ele nos escuta, escuta a nossa oração, escuta os nossos clamores. Na primeira leitura nós vemos que o povo exilado sofria, estava angustiado. O profeta vai dizer que Deus olha para a humanidade e envia o seu servo, aquele que vai levar sobre si as dores. No Evangelho nós vemos que este servo, já anunciado na primeira leitura, se cumprirá em Jesus Cristo, que plenamente será o servo sofredor, aquele que irá levar as dores e os sofrimentos da humanidade, de tal forma que nós, cristãos, que damos continuidade, que carregamos a nossa cruz e seguimos Jesus, precisamos ter as práticas de Jesus, não apenas as palavras, mas seguir o Mestre, tendo a certeza de que Deus caminha conosco, que Ele liberta a nossa vida da morte e que vamos sempre andar na presença do Senhor. Que neste final de semana, meu irmão e minha irmã, viva com intensidade a liturgia na vida de sua comunidade, na vida de sua paróquia. Que Deus os abençoe e que viva sempre nos caminhos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus e eu. Simples assim. Deus e eu. Simples assim.